Só que, rapidamente, a mulher ela começa a enxergar esse homem como fraco. O homem que fala assim pra tudo. Por quê? Porque ele não tem opinião própria. A mulher fala isso, ele baixa a cabeça, sim senhora. A mulher diz não, ele sim senhora. Ele não tem uma vontade própria, uma opinião própria. Então a pessoa começa a ser enxergada. Enxergada, tá certo? Começa a ser vista. Começa a ser vista como fraco. E não é só com mulher não, viu? Isso é pra sociedade como geral. Pô, isso deve ser um pouco ruim, né? A pessoa que é muito bonzinho fala sim pra tudo, né? Acaba que... Tu acha que até a parceira chega a perder encanto nessa pessoa? Acho que não, né? Porque eu acho que a parceira poderia perder encanto na pessoa que fala sim pra tudo, que ela é bonzinha. Mas e será que ela já não tá com a pessoa porque a pessoa é exatamente daquela forma e ela é do oposto? Não. Não? Porque, olha só que interessante. Normalmente quando, vamos dizer assim, o cara já era aquele cara que falava sim pra tudo... E aí a mulher ficou com ele, pô, se ela ficou com ele falando sim pra tudo, e aí se ele mudar, será que agora não vai ser outra pessoa e ela vai querer largar, né? No início, parece muito agradável quando você tá com uma pessoa que te serve pra tudo, né? Pô, tudo que eu quero a pessoa faz, tudo que eu preciso a pessoa tá ali. Só que, rapidamente, a mulher ela começa a enxergar esse homem como fraco, o homem que fala assim pra tudo. Por quê? Porque ele não tem opinião própria. A mulher fala isso, ele baixa a cabeça, sim senhora. A mulher diz não, ele sim senhora. Ele não tem uma vontade própria, uma opinião própria. Então a pessoa começa a ser enxergada. Enxergada, tá certo? Começa a ser vista. Né? Começa a ser vista como fraco. E não é só com mulher não, viu? Isso é pra sociedade como geral. Se você tá no meio de uma roda e uma pessoa fala uma coisa e você consegue se posicionar com respeito, não é debater com os outros, mas é conseguir falar o que você realmente acredita, que é diferente do que a pessoa às vezes está te pedindo, seja falando não, seja falando, olha, obrigado pelo convite, mas não vou, sem ter que ficar dando milhões de explicações. Cara, você começa a ser visto como uma pessoa que não tem agenda. E quem não tem agenda, vive a agenda dos outros. Né? Então, isso é uma pessoa que tem menos valor na visão da mulher e das outras pessoas também. Só que, aí a mulher gostou do cara no início e aí ela, se ele mudar, será que ele... Não. Sim. Logo no início, ele serve pra mulher. E aí, geralmente, vai ser aquela mulher que tava mais com o interesse de ter alguém que servisse aos interesses dela momentâneos ali. Só que ela começa a perder o interesse até sexual. Se ela tinha no início e usava disso pra conseguir o que ela queria, depois ela começa a olhar com esse cara não como desejo, porque ela não começou na real como desejo, e sim como uma utilidade pra ela. Okay. Então, se o cara ele reverte o posicionamento dele, aí ela começa a ver ele como um cara firme, como um homem dominante, que é o quê? Que sabe impor o que ele quer e sabe ter resultados com a própria vida dele. Porque se o cara ele foca em ter resultados na vida dele, profissional, físico, enfim, espiritual e etc., ele vai saber colocar os limites. Porque até, sei lá, até espiritual mesmo, vamos dizer que é um campo assim, um pouco falado e é bem individual para cada um. Mas se você vai numa determinada igreja, você conhece a mulher não é do segredo, você não tá obrigando ela a nada, beleza? Mas chega ali no domingo, você vai à sua missa e você vai. E a mulher te convidou pra outra coisa, não, olha, obrigada pelo convite, mas hoje nesse horário eu tenho compromisso que eu vou na minha igreja. A pessoa admira o fato do homem ter a agenda dele, ter as prioridades dele, não abrir mão disso à toa. Ela fala assim, caramba, olha como que ele é disciplinado. Olha como que ele é determinado. São características de eu sou. Isso admira, isso cria admiração na mulher. Independente se ele... É óbvio que isso vai... Se ele, vamos dizer assim, a religião, ele é católico ela também, vai ser um ponto mais positivo ainda. Mas até se ela não for, vamos dizer que é uma pessoa que não tem religião nenhuma e tá tudo bem. Cada um faz o que quer da própria vida. Mas o fato dele ter essa determinação com o que ele vive gera admiração. Então, a determinação, a disciplina gera admiração. Então, aquela mulher que às vezes começou por um interesse e o cara começa a se posicionar, a reverter isso, ela não vai sair fora porque ele mudou. Muito pelo contrário, ela vai olhar e falar assim, caramba, ele não era isso tudo antes não. Pera aí que agora eu não quero perder o que eu comecei, sacou? Não, de jeito nenhum. Tanto é que relacionamento que esfria, geralmente é posicionamento que tá péssimo. O cara tá sendo bonzinho demais, o cara tá sendo feminino demais. Se ele muda o comportamento dele, reflete na mulher e a mulher muda com ele. E ela começa a desejar ele mais do que antes, com certeza. Tem um livro que eu volto e meio falo lá no Insta quando me perguntam o que eu já li, que livro que eu gosto e tal. É do essencialismo. Ele puxava.
O livro do essencialismo que eles falam, né? Tipo, que tu tem que fazer o que é essencial, que as pessoas na sociedade de hoje em dia não sabem dizer não. Tem uma dificuldade muito grande pra dizer não. Então ele ensina isso aí do não, e daí tem até um exemplo que ele traz que é bem legal, que ele fala assim, cara, e até num relacionamento, que daí é bem isso que tu falou. Daí ele traz que assim, o caso, ele vai contando o caso dele ao longo do livro, né? Daí ele fala, ele era uma pessoa muito ocupada com trabalho e tal, e daí ele tinha marcado um jantar com a mulher. Só que daí um cliente ligou e precisava resolver um negócio urgente com ele, daí ela falou assim, não, tudo bem e tal, já esperando que ele ia. Daí ele falou, tipo, não pro cliente, falou, não, eu marquei contigo, então você é meu compromisso hoje, não tem o cara. Então, tipo, ele falou não pro cliente de um jeito de boa, tipo, já tem um compromisso, a mulher já esperava que ia tomar um não, digamos assim, então ele acabou ainda surpreendendo ela. Olha só que isso. Se ele tivesse sempre disponível, tipo, ela não ia nem se surpreender com uma coisa assim, né? Exato. Não ia ser uma Mas olha só que positiva. interessante, porque a exceção faz a pessoa ver valor em você, se você abre uma exceção pra ela. Então assim, ó, na minha rotina, eu sou um cara muito compromissado com o meu trabalho. E é puxado minha agenda, é corrida, etc. Mas, se em algum momento eu me comprometi de sair com a mulher, você se compromete de sair com a mulher, e você abre uma exceção pra fazer ela se sentir especial também, cara, isso surte um efeito bizarro, porque caramba, ele é ocupado, mas ele fez questão de abrir uma vaga aqui pra mim, de abrir um espaço na agenda dele, então quer dizer que eu, de alguma forma, eu sou especial. Isso daí gera uma atração ferrada. Porra, mas a tua esposa não tem que ter tá sempre disponível na tua agenda? Como é que é? A esposa do cara não tem que estar sempre disponível na agenda dele, não ser exceção? Olha só, vamos combinar aqui. Até sendo esposa, por exemplo, meu marido tá aqui, ele rala pra caramba. Ele tem as coisas dele pra fazer, cara. Se eu ficar chamando ele pra fazer coisas que são do meu interesse a todo tempo, eu vou atrapalhar o trabalho dele. Então ele tem que saber falar também não pra mim. E ele fala, olha, agora eu tô agarrado com isso aqui e não dá. Mas a hora que der, beleza, vamos lá. Então mas não é um problema. Então tem ser que uma exceção? Hã? Mas tipo, ele sair contigo é uma exceção pra Não, poder brilhar, não necessariamente, entendeu? ainda mais casamento. Porque olha só, uma coisa é quando a gente tá falando de sedução do início, quando você tá conhecendo uma pessoa. E outra coisa é quando você está dentro de um casamento. Porque até pra namoro eu ainda acredito que a exceção tem que acontecer. Mas não uma exceção de que, meu Deus, uma vez no mês. Não é isso. Mas de você priorizar, sim, a sua vida, porque você tá construindo uma vida, e você encaixar a pessoa nos momentos e comunicar isso. Né? De, por exemplo, você ficou igual os caras falam assim, porque eu acho que eu fui entregue demais, sou muito intenso. As pessoas adoram falar isso, né? Eu sou muito intenso. Eu sou muito intenso, eu conversei com a mulher o dia inteiro e tal. Aí, será que fazer uma escassez funciona? Não é assim. Você não vai deixar de responder a pessoa só por deixar de responder. Ficar no cronômetro. Aí vou ficar aqui, ela tá doida ali, piscando. Não, assim, falta 3 minutos aqui pra responder. O olho tá até piscando, querendo responder a mulher. Não é isso. Mas vai cuidar da sua vida, de fato. E aí, quando chegar no final do dia, você fala com ela, não tem problema nenhum. Só que o problema é que, às vezes, os homens, eles focam tanto em ter mulher, e eu não tô falando que você não deva ter uma mulher, um relacionamento, eu sou super a favor da família, do casamento. Inclusive, eu restauro vários casamentos no meu curso de Reconquista, nas minhas mentorias. Mas, tem tanto homem que seca tanto, a vida dele circula, vive em torno de conseguir uma mulher, que ele não faz mais nada. Então, geralmente esse que precisa fingir que é escasso, fingir que não tem tempo e fica ali cronometrando pra responder a mulher, é porque é um desse cara, ele não cuida da vida dele de verdade. E aí gera um outro problema, que o cara vira pra mim e fala assim, Mari, tô num momento profissional. Comecei a estudar um curso, vou fazer um concurso, ou tô num projeto que eu tô empreendendo, enfim. Tô num momento profissional. Será que se eu arrumar uma mulher agora, vai me atrapalhar? Vai te atrapalhar se você se deixar levar pela mulher. Ou seja, será que qualquer coisinha que acontecer entre vocês dois vai te abalar a ponto de te desviar das suas coisas? Ou você vai conseguir colocar cada uma no seu lugar? Porque se você não consegue, quer dizer que você está vivendo pra mulher. Você não pensa e não dá o real propósito, senso de propósito e importância para os outros projetos da sua vida. Então, talvez você esteja vivendo a sua vida de uma forma que é só em prol de mulher, e não a sua vida como um todo para você e para a mulher também. Porque se você tem o seu foco em, eu tenho um sonho de vida, eu tenho um propósito de ter um tipo de relacionamento, eu tenho um propósito de ter uma profissão, e eu não tô defendendo colocar dinheiro e trabalho acima de tudo não, tá? É que essas coisas todas são passageiras.
mas que são coisas importantes e que se você tem propósito e firmeza no que você quer, cara, se você brigou com a mulher ou se alguma coisa aconteceu e vocês se separaram, você não vai deixar isso derrubar a sua vida inteira, porque aquelas coisas são importantes pra você também. Mas se normalmente derruba, é porque essas coisas no fundo não são tão importantes assim. Então, e aí um outro ponto qual é o tipo de mulher que você tá se relacionando? Porque se for uma mulher que vai te apoiar nos seus projetos e na sua vida, você não vai ter problema nenhum, ela não vai te atrapalhar. Agora, se for uma mulher tranqueira, aí realmente, né, é difícil. É igual o cara, se ele é atleta, se ele pratica um esporte, e ele só sai com mulher que não faz nada parecido com a vida dele, cara, provavelmente alguém vai puxar alguém. Ou você vai influenciar ela muito bem e ela tá feita, né, influenciar ela positivamente, ou ela vai começar a te tirar dos seus bons hábitos. E aí, né? Então tem que saber qual é o tipo de pessoa que você quer se relacionar e olhar se você tá dando importância pra sua vida como um todo. Não vivendo em função só de mulher. Fala, galera! A Mari mandou a real. Bora pra minha opinião. Seguinte, acredito que muitos de vocês foram ensinados que a mulher gosta do cara que é bonzinho, que dá muita atenção, que faz tudo o que ela quer, que é o cara que sempre está lá, até certo ponto faz sentido. Com certeza você também ia gostar de alguém que fizesse tudo para vocês, que sempre estivesse disponível, só que existe para nós homens uma coisa chamada fardo da performance, que nada mais é a responsabilidade de ser o cara que resolve os problemas, que tenha grana e que sustente a sua família. Agora pensem comigo, como um cara que tem tantas responsabilidades, iria arrumar tempo para estar sempre disponível, que largaria tudo para dar atenção para a mulher. E também, é como a Mari disse, no começo pode até ser legal, mas depois de um tempo, isso vira uma chatice. A real mesmo é que mulher gosta do cara que tem ambição, que é confiante, que está atrás dos seus corres, que faz sua grana. E esse tipo de cara não é nada bonzinho. Ele não para suas coisas para ficar de papinho com mulher. Primeiro ele faz o dele, resolve suas coisas, para depois ele separar um tempo para a mulher. E você aí, o que achou disso? Coloque sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag #MariEtop, para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu!